se liga, feira! Boa tarde, príncipes e princesas aqui do nosso sertão, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma sexta-feira para trazer notícias da nossa cidade. É isso, e aqui na TV Feira, pra quem não sabe, rola também outros quadros, como Trampos da Feira, Tô no Meu Direito, Relaxe Cultural e muitas outras matérias produzidas pela TV Feira. E esse material sai também lá no Instagram da TV Feira e você em casa já está acompanhando a gente no Instagram também, @seligafeirapodcast. É isso aí, lá você vai ficar sabendo em primeira mão quem é o convidado ou convidada da semana e também a gente fica de olho nas sugestões que vocês mandam. E vamos começar que o programa hoje está muito bacana pelo nosso quadro Viralizou. No início dessa semana, o complexo viário Miraldo Gomes, lá no bairro da Cidade Nova, foi liberado para o tráfego de veículos. A matéria saiu no jornal Folha do Estado. O viaduto que foi atingido por 3 colisões de veículos pesados no ano passado, vocês lembram? Tinha sido interditado após a última colisão. Isso. E agora foram instalados 2 pórticos, um na rotatória e o outro na via paralela à trincheira e o viaduto superior. O superintendente de operações e manutenção, João Vianney, disse o seguinte, abre aspas, tivemos uma demora considerável para iniciar os serviços devido à falta de orçamento. Depois que começamos, conseguimos agilizar a obra e entregar o viaduto antes do final de março, fecha aspas. Seguindo, matéria que saiu no blog da feira, começou o mutirão de negociação de dívidas em feira. Esse mutirão é promovido aí pela Prefeitura de Feira, E o consumidor tem a oportunidade de negociar os débitos, com a Coelba e Embasa, além de outras empresas associadas ao CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas e credenciadas ao Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A ação segue até o dia 31 de março e você pode se dirigir à sede do Procon, onde vai ter atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Por ordem de chegada, limitando 80 fichas que serão entregues a partir das 7h30 da manhã. E agora vamos falar do assunto da nossa Feira City. Me conta. O assunto que não para de ser falado é a nossa Micareta de Feira 2023. Eita. Que vai rolar, vai acontecer. E o site Acorda Cidade, mostrou aí, porque essa semana, no início da semana, foram divulgadas as atrações, as primeiras atrações confirmadas. E o site Acorda Cidade mostrou e divulgou essa lista aí pra gente. E para quem não sabe ainda, a Micareta vai acontecer do dia 20 a 23 de abril. E dentre as atrações confirmadas está aí. Senta aí e anota. Xande Harmonia, Olodum, Cláudia Leite, o polêmico Pissirico, Edson Gomes, Igor Canário, Léo Santana, La Fúria, Tairone, Timbalada e Belmarx. E não pode faltar também, atrações da terra, pessoas nascidas, pessoas feirenses que vão estar nessa programação, que são Djalma Ferreira, Libo do Reggae, Dionorina, Audácia Pura, Márcia Porto, Paulo Bindá e pela primeira vez, o menino da Queimadinha. Que não sou eu. Que não é ele, não é Rafael. Pra quem não sabe, Rafael também é da Queimadinha. Sou da Queimadinha. Mas não é ele. É claro que a gente tá falando do Thiago Aquino, que vai se apresentar agora em 2023 na Micareta de Feira. E também pela primeira vez, o cantor Jovem Dex, que também é feirense. E ainda faltam artistas para serem confirmados, hein? Uhum. Fica aí só o burburinho, Falta mais. que vai vir mais surpresa. Daqui pra lá, lança mais. Fiquem ligados nos nossos perfis, oficiais da Prefeitura, onde vai sair tudinho atualizado para vocês. É isso. E já que estamos falando sobre a primeira vez de Jovem Dex, a gente fecha o Viralizou com a matéria que saiu lá no blog do Velame, que mostra uma postagem que o cantor fez nas redes sociais celebrando este momento. Ele é um fenômeno, um dos fenômenos aí do trap nacional, e usou o perfil do Instagram para dizer o seguinte, abre aspas, esse show será muito importante para mim, pois tem um valor sentimental. Até uns anos atrás, era eu lá na pista curtindo. Esse ano será cantando para o meu povo. Sei que tem muita gente esperando por esse momento, agora é a hora de mostrarmos nossa força, fecha aspas. Para quem não sabe, Jovem Dex é natural do distrito de João Duval Carneiro, Ipuaçu, zona rural aqui da nossa cidade, e foi a partir da Princesa do Sertão que Dex estourou para o Brasil e o mundo. E ano passado ele fez uma turnê na Europa. E basta então, os fãs do Jovem Dex e toda a população feirense esperar por esse momento que vai ser incrível, vai marcar aí a história do cantor, do Jovem Dex, e também vai marcar a história de Feira de Santana, E lembrando que para você acompanhar as notícias atualizadas da Micareta de Feira 2023, precisa estar acompanhando, como o Rafa falou, os nossos canais oficiais, É o nosso canal oficial no Instagram da Prefeitura de Feira, também aqui na TV Feira e também através do site www.micaretadefeira.com.br.
E agora vamos para aquele nosso bate-papo que hoje tá super importante. Se você tá aí sentada ou sentado, chama sua mulher ou seu esposo, que a informação vai ser bastante importante para quem tá aí do outro lado. Bora lá. Hoje a nossa convidada, que nós recebemos aqui essa semana, ela é médica, 30 anos esse ano, completa aí 30 anos de formação e especialização em ginecologia e obstetrícia. E nessa jornada ela já tem quase 25 anos de estudo sobre o tratamento da endometriose. E nesse mês de março, agora nesse mês que a gente comemora, o mês da mulher e tudo mais, ela lançou a campanha Cólica Não É Normal, que traz um assunto muito importante, né, na vida de nós, mulheres e pessoas com útero. Então, seja muito bem-vinda, doutora Glauce Casais. Muito obrigada, Júlia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade de estar levando a consciência sobre endometriose, como pensar no diagnóstico, como buscar o tratamento. Então, essa oportunidade que você está nos dando é muito boa. Muito obrigada. Vamos iniciar nosso papo. A gente sempre inicia nosso papo perguntando como é que a pessoa entrou nessa jornada. Como é que você entrou? Escolheu a medicina e dentro desse contexto, né? Por que você escolheu a saúde da mulher? Eu entrei na medicina, é uma história até um pouco engraçada, mas ela é verdadeira, assistindo o Globo Repórter. Né? Olha Essa aí. História todo mundo conhece. Eu estava com 16 para 17 anos e eu assisti um parto. Uhum. E eu achei aquilo tão fascinante, aquele momento que eu falei, aquela mulher com aquela face de felicidade depois. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero estar junto dessa transformação, que é, na verdade, todos os processos Sim. da mulher, mas, na verdade, naquele momento, foi de um parto. Uhum. E realmente entrei, não mudei hora nenhuma, não pensei em fazer outra especialidade. E cada vez eu fui me interessando mais ainda, não só pela obstetrícia, mas pelo poder que a gente tem de transformar a vida de mulheres com a saúde, Uhum. oferecendo saúde dentro da ginecologia. Foi desde o início, Desde né? o início. Não pensou em Nunca outra área. Entrei, ainda olhava e falei assim, não, a gente tem que pensar em outra coisa. Aí meu pai era cardiopata, né? Eu falei, vou ver se eu transfiro para cardiologia. E aí tive a certeza de que todas as que eu tentei, eu voltava bem feliz para a ginecologia e obstetrícia. Estava dentro de si, então... Então, e ainda mais eu sou a quinta filha, né? Uhum. Então eu sou rodeada de mulheres. Minha mãe, minhas 4 irmãs, eu só tinha meu pai de homem. Então o universo feminino é muito forte. Muito forte pra presente, mim, né? Muito forte para mim, Que exatamente. bacana, que bom que ver que desde o início isso Aham. estava e você seguiu e deu Isso. muito certo, né? Isso. E como eu falei no início, esse mês agora de março, você lançou a campanha, né? Cólica Não É Normal, trazendo essa reflexão, essa discussão sobre um assunto que muitas vezes a gente não abre. A gente ouve desde pequena, né? Ai, tô com cólica, toma um chá, toma um remédio. Mas explica pra gente por que sentir cólica não é normal e explica pra gente, de fato, sobre a endometriose. O que é a endometriose? Vamos lá. Nenhuma dor é normal, né? Porque se você sentir uma dor de cabeça muito forte, uma dor no ombro mensal muito forte, você vai buscar ajuda, não vai? Sim. Por que a gente não vai buscar quando é a cólica? Então isso é muito uma questão cultural, uma questão muito de crenças, realmente, Sim. algumas até em todos os sentidos limitantes, de nos ensinarem de que a mulher tem que ser forte, de que a mulher tem que aguentar a dor, e de Sim. que a mulher tem que entender de que é uma vez por mês e que aquela dor passa depois da menstruação. E assim nós fomos ensinadas a pensar dessa forma. Só que isso reflete de uma forma negativa, porque aquelas mulheres que têm uma tendência de ter endometriose, o que nós vamos falar, ela realmente, a menstruação de forma efetiva todo mês e dolorosa, isso gera uma doença que impacta negativamente na vida da mulher. Por quê? Essa doença ela tem 2 gargalos importantes, né, que é a infertilidade e a cólica incapacitante, que impede de que muitas mulheres vão trabalhar, de que muitas adolescentes vão para a escola, de que muitas mulheres tenham a sua vida produtiva. Né? Esses não são os únicos sintomas, né? Como eu falei, são os 2 gargalos mais importantes. Sim. E a endometriose é uma doença que ela tem uma dependência de um hormônio, tá? É uma doença hormonal, um cunho também genético, por isso que é sempre bom saber em casa se existe história de endometriose, porque ela tem um cunho genético, ela tem um cunho também imunológico. E para eu tentar te explicar, né? Então, assim, eu vou fazer um pouco do lúdico aqui para você entender. Vamos sentar no lúdico, vamos lá. Você vai, assim, uma pera, imagina aqui uma pera. O nosso útero, ele é mais ou menos de um tamanho de uma pera. Todo mês, essa mulher descama uma camadazinha de dentro do útero, chamada endométrio. Sim. Quando não acontece a gravidez, esse endométrio, que é a camada interna do útero, ele descama em forma de menstruação. Tá?
Existe uma teoria chamada menstruação retrógrada, que o que acontece? Em vez de descer pela vagina, sai pela trompa. Então, esse sangue, que deveria estar descendo pela vagina, alguma quantidade sai pela trompa. E esse endométrio, cujo local dele é dentro do útero, ele vai para outro local. Quando ele sai pela trompa, ele encosta em intestino, em bexiga, em fundo de saco, que é o peritônio, que toda a camada que reveste. Quando esse endométrio, que é estar fora do útero, o que o nosso corpo entende? O endométrio não é esse o local dele. O local dele é dentro do útero. Algo não está normal aqui. Exatamente. Quando existe essa identificação, o nosso corpo inteligente, como faz uma reação de destruição e começa um processo inflamatório para o corpo tentar se defender daquele endométrio que está no lugar errado. E por isso que ela é uma doença inflamatória. Lança a mão de todas as nossas defesas para destruir o endométrio que está no local errado. Agora você imagina isso acontecendo todo mês. Todo mês existindo esse refluxo desse endométrio pela trompa e aderindo em intestino, bexiga. Por isso que as causas, outros sintomas também, que eu falei dos 2 gargalos, eu falei da infertilidade, eu falei da cólica. Porém, tem mulheres que têm dores abdominais difusa. Algumas têm endometriose no intestino que elas chegam a ter sangramento retal, infecções urinárias de repetição. E tem um localzinho quando esse endométrio se coloca, que chama ligamento útero-sacro. É um ligamento no fundo do útero. Que a mulher, durante o ato sexual, na penetração profunda, quando o pênis encosta no colo do útero, sente muita dor. Muitas mulheres não conseguem ter relação com penetração profunda por causa desses focos de endometriose. É um outro sintoma, né? Por aí você vê quantas coisas negativas, quantos impactos ruins na vida de uma mulher, de uma doença pouco conhecida ou, infelizmente, às vezes subdiagnosticada. Entendi. Então, essa questão da cólica que muitas mulheres sentem é justamente por conta desse processo? Perfeito. É esse processo que faz você sentir a cólica? Perfeito, porque quando você tem esse processo inflamatório, não reage só o seu útero. Todos esses focos que estão externamente do útero, recebem estímulos de produzir uma secreçãozinha, como se fosse sangue, e irrita todo o abdômen. Existe uma diferença que cabe ainda para acentuar mais, já que o processo é um esclarecimento. A endometriose, você entendeu que é o foco externo do útero. Sim. Mas ainda existe alguns focos que eles entram na musculatura do útero. Aí muda a nomenclatura para adenomiose. O endométrio, ele entra na musculatura e aí causa mais cólica. São aquelas mulheres que têm muita cólica com aumento do fluxo menstrual. Sim. Então, toda a postura, toda a condução, ela vai ser igual à da endometriose, porém, às vezes, o sintoma de um fluxo menstrual aumentado e de uma cólica ainda mais intensa, a gente tem que pensar que esses focos podem estar na musculatura do útero, chamando adenomiose, porque muitas pacientes chegam assim com laudo, não, eu não tenho endometriose, não, eu tenho adenomiose. É endometriose do mesmo jeito. Sim. A conduta e o olhar tem que ser da mesma forma. Gente, a senhora falando aí, a pessoa que menstrua, ela lembra de tudo que ela já passou também. Então, tô meio que lembrando das minhas experiências também, né? Porque eu sou uma pessoa que também, desde sempre... vou fazer uma consulta aqui agora. Então. Desde sempre sinto cólicas também. Então, quando a senhora vai falando, eu vou lembrando disso, né? E fica de alerta para as pessoas realmente. Mas a gente vai chegar lá em relação ao alerta. Eu vi que, numa entrevista, a senhora falou que durante esse estudo em relação à endometriose, a senhora descobriu também que tinha o diagnóstico. Perfeito. Como é que foi esse processo? Como é que a senhora descobriu? Qual foi o exame exato? Como foi esse processo, né, de autoconhecimento? Na minha história vem 2 alertas, né? O meu diagnóstico ele foi tardio por uma coisa que acontece frequentemente. Eu fui premiada não só por endometriose, como eu tenho ovário policístico. Então, antigamente, que também hoje, para quem estiver ouvindo, a conduta e o tratamento de ovário policístico não é anticoncepcional oral, como foi feito comigo. Sim. Mas, como eu sempre falo, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Antigamente, se tratava ovário policístico com anticoncepcional. Então, eu passei 20 anos da minha vida usando anticoncepcional oral combinado. E o que isso fez? Mascarou a minha endometriose. Esse é um grande chamado que eu quero fazer para você e para todos que estão te ouvindo,
de que às vezes é muito fácil passar um anticoncepcional oral para que a paciente, quando toma um anticoncepcional, que suas cólicas vão melhorar. Eu tive uma amiga que teve esse processo, ela falou. E realmente melhora, porém o que acontece? Mascara o que está acontecendo. Então engana, eu sou né? a prova viva. Como eu fiquei 20 anos usando anticoncepcional, achando que era o tratamento correto, que na época era para ovário policístico, a minha endometriose ficou silenciosa. Quando eu tive a minha segunda filha, que tem 11 anos, eu fiz a ligadura, né? Eu sou laqueada, eu fiz a ligadura de trompas, aí sim eu comecei a menstruar. E aí sim o diagnóstico veio aos 41 anos, quando eu comecei a sentir cólica e falar, não, isso não é normal. Mas você sentia cólica antes? Não, porque eu estava usando anticoncepcional. É verdade. Eu passei 20 anos da minha vida usando anticoncepcional, o meu diagnóstico ele ficou tardio. E realmente o que acontece no Brasil, que o diagnóstico demora de 7 a 10 anos, né, para acontecer. No meu caso não demorou tanto, por quê? Porque eu fiquei atenta. Quando eu comecei a sentir cólica, eu falei, não, vou investigar. E aí fiz uma ressonância magnética da pelve, estava lá realmente adenomiose. Sim. E aí hoje eu trato, mas o meu diagnóstico ele veio dessa forma, não pôde vir antes porque eu estava em uso de anticoncepcional. Agora, essa pauta que a senhora falou é importante sobre as pessoas ter o diagnóstico tardio, né? Como é que isso pode interferir? O que é que pode causar? O que pode ser mais problemático nessa situação, né? De você só descobrir depois. Como é que a gente pode avançar nessa pauta para fazer com que as pessoas busquem mesmo mais sobre o assunto, busquem exames, consultas, estar atento mesmo? A campanha tem esse grande intenção, né? Um dos pilares, não, o primeiro pilar da campanha é esse, é conscientização sobre uma doença muito pouco conhecida. Sim. E aonde ela age e os danos que ela causa. E um dos danos maior é quando age na infertilidade. 30 a 50% das mulheres que têm infertilidade a causa endometriose. Então veja de que isso é uma estatística alta. Sim. Você, por não ter o diagnóstico de uma patologia, você ter o seu sonho diminuído em 50%. Então, isso uma coisa é você não querer ser mãe. Outra coisa é uma doença te tirar essa impedir, possibilidade. Né? Porque ela atinge, às vezes, nas trompas. E isso dá realmente uma dificuldade maior. Às vezes, precisa fazer técnicas de reprodução assistida, porque, às vezes, a infertilidade de baixa complexidade não consegue resolver. Então, além dessa questão da infertilidade, a gente tem caso de mulheres, como eu disse, elas não conseguem trabalhar. A média nos trabalhos é que as mulheres elas faltem 10 horas semanais quando elas estão em crise álgica realmente da cólica menstrual. Sim. E fora isso, todos os outros desconfortos de que você não tem uma vida social. Sim. Você pode perguntar a uma mulher que tem cólicas intensas se ela quer ir para um aniversário, se ela quer ir para uma festa, se ela quer sair com os amigos. A resposta vai ser não, porque a dor ela é intensa. Sim. E age num outro aspecto muito importante da mulher, que é na sua sexualidade. Então, o ato sexual é para ser prazeroso. Sim. E não para causar dor. Então, imagine um momento em que você está com seu parceiro ou com sua parceira e aquilo te cause dor a ponto de você não conseguir terminar o seu ato sexual. Então, esse também é um motivo importante que impacta de uma forma ruim na vida da mulher. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta, assim, no que diz essa questão de buscar o médico ou a médica específica. A senhora falando sobre essa questão da infertilidade. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu não foi logo quando eu comecei a menstruar, não. Mas quando eu era mais nova, eu vi um comercial, um VT, falando justamente sobre isso, sobre causar infertilidade. E eu sou uma mulher que quero ser mãe. Quando eu vi aquilo, eu falei, não tô acreditando, meu Deus. E um dos sintomas eram as cólicas, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho endometriose? Eu tenho, já fiquei assim, ó, diagnosticando na minha cabeça. Mas quem tem esse sintoma, né, da cólica forte, fluxo forte, como é que procura? Porque a gente não sei, né, essa realidade é a minha realidade de não encontrar um ginecologista que seja especialista, tem que procurar justamente um médico especialista, ou qualquer sua ginecologista pode te encaminhar para fazer um exame, para constatar e ter esse diagnóstico. Hoje a medicina, ela caminha para as especialidades. Sim. Porque, você vê, uma patologia como essa, ela já solicita um vasto conhecimento, desde o diagnóstico, o tratamento, a condução, né? Mas todo ginecologista, ele sabe investigar. O que eu tenho salientado é porque um atraso também do diagnóstico, ou às vezes o subdiagnóstico vem, porque é apenas solicitado uma ultrassom endovaginal simples. Sim. Então, isso não dá diagnóstico de endometriose inicial. Às vezes você pode pegar aquelas pacientes que já têm cisto de ovário, uma adenomiose, um útero grande. Aí sim a gente consegue pegar. Mas a gente não consegue pegar casos iniciais.
Então, tem que deixar claro de que os 2 exames de imagem para diagnóstico de endometriose é a ressonância magnética da pelve e uma ultrassom para pesquisa de endometriose com preparo intestinal. Com esses exames, fica mais fácil se pensar em dar o diagnóstico. Aí você vai me perguntar, Glaucia, você pega todas as vezes? Não. Por quê? A endometriose ela é tão traiçoeira de que a endometriose mínima, às vezes, nem a ressonância pega, porque são lesões menos de 1 milímetro. Por isso que a clínica é soberana, por isso que cólica não é normal. Então, o título, o nome da campanha, ele é bem expressiva para que vocês, porque assim, mas não tenho na ressonância. Vamos lá, como é a sua clínica? Como é suas cólicas? Então, existem outros diagnósticos, se você me perguntar, toda cólica é endometriose? Não, ela tem que fazer parte do raciocínio do ginecologista. Mas você pode ter varizes pélvicas, você pode ter uma doença inflamatória pélvica, você pode ter miomas uterinos. Existem outras patologias que causam cólica, tá? Mas sempre tem que pensar no diagnóstico da endometriose. Então, esses 2 exames é o que eu acho que ele é o ponto de partida para que se pense, mas sempre aliado à clínica. Como todas as especialidades, a clínica ela é soberana. Então, você tem que ter a clínica, porque senão as pacientes vão querer todas fazer uma ressonância ou fazer uma ultrassom. Lembre que a gente está falando de pacientes com suspeita de endometriose. Pacientes que têm esses casos clínicos, assim, esses sintomas que eu referi anteriormente. Porque senão, eu vou fazer uma ressonância para eu ver se eu tenho endometriose. Então, não cabe esse raciocínio no que a gente está explicando. Suspeita, né? Em vários sentidos, até porque não é um exame de fácil acesso, não é um exame barato. Então, é só deixar claro de que esses exames são para ser realizados, ou seja, solicitados pelo ginecologista, quando a clínica, ela realmente falar a favor de endometriose. Interessante. Em relação ao tratamento, você falou, né, que às vezes a endometriose ela é tão traiçoeira que te engana com outro tipo de doença, como a questão do ovário policístico, e não funciona tratar com anticoncepcional. Certo. Qual é o tratamento para endometriose? Nós temos 2 tratamentos. Um é o bloqueio hormonal, porque se todos entenderam direitinho que uma das causas é a menstruação persistente, né, naquela mulher de que tem essa tendência de desenvolver a endometriose, uma das coisas é a gente bloquear essa menstruação. Então, o bloqueio hormonal, ele é bem-vindo como um dos tratamentos, não feito com anticoncepcionais orais combinados. Hoje a gente usa a progesterona, né, um progestágeno contínuo para diminuir como uma opção. Existe o DIU de Mirena, o DIU de Cailena, que são DIU médica, que eles têm um medicamento, eles têm um hormônio. Existe um implantezinho no braço, que é um implante de método anticoncepcional chamado Implanon. Existe a gestrinona, que é usado de uma forma equivocada com o nome de chip da beleza, porém ele é realmente um tratamento para endometriose. Porque a endometriose é uma doença de predominância estrogênica, de um hormônio chamado estrogênio em predominância. E a gestrinona é um anti-estrogênico potente com excelente função na endometriose. Mas cada um desses tratamentos, eles só podem ser indicados pelo ginecologista, daí a necessidade de sempre ter nessa equipe multidisciplinar conduzindo a mulher com endometriose, o ginecologista para escolher qual desse bloqueio e se cabe, tá? Você pode ter uma paciente e falar assim, doutor, eu não quero usar hormônio. Então, o que me cabe? Explicar que existe o bloqueio anti-inflamatório que é excelente, mas se a mulher não quiser engravidar, é indicado também o bloqueio hormonal. Quando é que a gente não usa o bloqueio hormonal? Quando as mulheres querem engravidar. Porque se você quer engravidar, você não pode bloquear esse eixo. Você tem que deixar esse eixo dos seus hormônios naturais para que você engravide. O chamado aqui vem muito para um bloqueio que é o bloqueio anti-inflamatório, que é responsável por quase 50% do tratamento. Esse só depende da paciente. Quanto mais a paciente investir nessas técnicas de hábitos saudáveis, melhor ela consegue fazer o tratamento dela. E aqui vale a pena a gente chamar a atenção de que eu incentivo bastante. Primeiro, atividade física. O que é preconizado é no mínimo 150 minutos, tá, de atividade por semana. Alimentação, são os alimentos chamados anti-inflamatórios. Existe uma dieta, e aqui eu não sou nutricionista, e dentro do tratamento necessita um nutricionista. Mas até chegar à consulta com o nutricionista, eu sugiro sempre uma dieta que é chamada dieta mediterrânea, com low food maps. O que seria isso? Tirar um pouco de leite, tirar leite derivados, numa grande quantidade, evitar glúten, evitar alimentos processados, ultraprocessados, industrializados. A carne vermelha,
2 vezes por semana, até estar no nutricionista. Terceiro, o gerenciamento de estresse. Hoje nós mulheres, a gente quer fazer tudo bem feito, quer administrar casa, trabalho, marido, filho. Sim. Isso gera uma carga enorme de estresse. E o estresse é emocional. Ele gera um estresse oxidativo, que é o que piora a nossa inflamação e, consequentemente, piora a endometriose. Existem várias técnicas, existe a acupuntura, a meditação, mindfulness, yoga. Então, procurar uma técnica que consiga gerenciar esse estresse, tá? E coisas muito baratas e muito boas, que é sair com amigos, dar risada. Tem esses momentos, né, de lazer, diversão. De diversão, de caminhadas, de sair, isso é muito importante. Sim. E outra coisa que a gente faz muito é a suplementação. Existem muitas coisas naturais que a gente usa hoje, com respostas excelentes, vocês já devem ter ouvido falar. A cúrcuma, o resveratrol, o piquenogenol, o ômega 3, tá? Tudo que a gente conseguir, porque assim, o açúcar, que eu esqueci de falar na dieta, que eu acho que já é um pouco óbvio, eu terminei pulando, então a dieta tem que ser realmente com uma restrição importante de açúcar e de carboidratos. Então, todos esses elementos que eu estou referindo, que a gente usa, eles têm efeito anti-inflamatórios, eles têm efeitos antioxidantes, e com isso ajuda muito em melhorar essa inflamação e, consequentemente, melhorar a vida dessa mulher. Então, o que a gente conseguir tirar o máximo desse bloqueio anti-inflamatório já é uma excelência no tratamento. E se couber e se for indicado pelo ginecologista, o bloqueio hormonal também ajuda a ter uma otimização desse tratamento. Que bacana, tá vendo, gente? Diversas formas para você estar tratando, se cuidando. Se você não tiver endometriose, é bom pra vida de qualquer maneira, não é verdade? Perfeito. Seguir aí essa linha de vida saudável, ativa, né? Doutora Glaucia, queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papo aqui com a gente e parabenizar pela campanha. Tenho certeza que chegou e alertou muitas mulheres, para quem também está ouvindo a gente agora aqui no podcast, no Se Liga Feira, com certeza vai trazer mais esse alerta, esse cuidado, procurar saber se na família tem algum registro também, se a mãe ou a avó não procurou saber, bota para procurar, porque de repente também, né, vem sofrendo tantos anos e de repente você descobre e pode tratar e melhorar a qualidade de vida. Então, parabéns pela sua campanha. Perfeito. Cólica não é normal, reafirmando aqui, tá? Perfeito. Eu que te agradeço e deixando claro para as pessoas que sempre perguntam quais são os 4 pilares da campanha. Um é esse que você está me dando a oportunidade, que é a conscientização e explicar sobre endometriose. Sim. O segundo pilar é buscar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para que você consiga ter uma vida saudável e não tenha esse impacto negativo nem na sua reprodução, nem na sua dor, na sua sexualidade. E quarto é a desromantização de que cólica é normal. Então fica claro aqui, gente, cólica não é normal. Busquem ajuda sempre que achar que está de uma forma progressiva e intensa, busquem uma ajuda. Obrigada, Muito obrigada, mais uma doutora vez. Glaucia. Muito obrigada. Muito legal esse bate-papo agora, né, Ju, com a doutora Glaucia. Sim. É importantíssimo, né? E precisa cada vez mais ser discutido isso na nossa sociedade. Com certeza. E agora vamos para aquele momento que eu amo, canso de falar aqui toda semana, que é o nosso quadro que tá circulando por aí, todos os vídeos engraçados, que é o React quê? de React de milhões. Começando com um vídeo que viralizou, onde Feira de Santana é pauta e virou nacional. Feira vira e mexe, feira tá sendo dita aí, compartilhada, algum vídeo de feira viraliza, e dessa vez viralizou com uma participante de um reality show falando sobre as qualidades do nosso Feiraguai, que só tem aqui em Feira de Santana. Bora ver. 300 e 400 no relógio. Aham, Amanda. Olha só. Olha só. Eu soube que ela tem parente aqui. Sim. Tá vendo aí várias versões, modelos. É só no Feiraguai. É só no Feiraguai. Sim. Eu lembro que quando anunciou os participantes desse reality show, chegou até a mim, né, de que ela tem, os pais moram aqui em Feira, que ela já teve aqui em Feira, já ficou um tempo aqui em Feira, que o irmão também estuda aqui em Feira. Enfim, tô te dizendo que Feira de Santana tá em tudo que é lugar, né? Não é possível que do nada uma feira não tem. Boninho. Não Bora tem nenhum, botar participante de feira aí, hein, não tem Julia? nenhum feirense nesse reality show. Porém, entretanto, tem uma participante que tem uma vivência em Feira de Santana e falou sobre o nosso Feiraguai, né? Que é um patrimônio feirense.
Gastou horrores de dinheiro lá, não vou mentir. Você e muitas feirenses, né? E outras que vêm de fora também, né? Com certeza, tem gente que passa por feira e É um para no Feira Agora. e-commerce. É. É um e-commerce, é um Hotmart. Exatamente. Enfim, gente. Outro vídeo bastante comentado foi onde os pais dão o vestido de Mulher Maravilha para o seu filho. Bora lá ver que lindo isso. Bora. Vamos ver. Olha a cara! Oh, que fofo. Oh, que lindo, muito feliz, né? Com o presente. Oh, muito obrigada. Olha isso, que Muito lindo. amor, muito amor. E muito agradecido, Aham, né? aham. A gratidão é muito lindo. E vindo de uma criança, uma parada Aham. muito genuína mesmo. Extremamente genuína, sem maldade. Sim. Já quer experimentar, ó, voltou. Eita. Que legal, ele tem a Mulher Maravilha como uma Uhum. referência pra ele, né? E agora pronto, criança assim, filho, quando compra roupa nova não quer mais tirar do Vai couro. viver com ela. E se eu tivesse um filho, eu ia comprar meio mundo de fantasia. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Muito legal, velho, muito bom ver, né, que ele tem, como eu disse aqui, né, a Mulher Maravilha como uma referência pra ele e poder, e os pais puderam, né, oferecer esse momento pra ele, que ele curta muito, brinque muito com essa roupa de Mulher Maravilha. E pra fechar o nosso quadro React de milhões, a gente tá falando de criança, né? Vamos Sim. ver agora uma coisa que criança faz muito, que é chorar. Um choro de criança. Porém, entretanto, talvez não seja uma criança. Você era manteiga derretida? Se eu era? Hã. Eu era. Eu Tu- sou. Eu sou. Até hoje ficou aí um pouquinho disso em mim. Vamos Mas será lá. que é uma criança? Não sei. Bora ver. Oh, gente. Gente. Eita, como chora! Eita, Que como chora! criançona. Não, e todo mundo, né? Dando super carinho. Isso parece. Não sei se Índia, não sei. É na Índia? Não sei, assim, a fisionomia lembra um pouco, né, da galera Esse da bicho é o quê? Índia. Uma lhama, gente? Lhama o quê, menino? Isso aí eu acho É que uma cabra? Eu acho que é cabra. Que cabra grande. Chorando, como chora, como chora. Chora bonito, né, menino? Eu, hein? E é isso aí, pessoal. Fechamos por aqui mais um episódio do nosso podcast. Te aguardo aqui na outra semana. É tá? isso. Lembrando que toda sexta-feira, às 4 da tarde, a gente tá aqui no canal da TV Feira e também tem reprise às segundas-feiras, também no mesmo horário, no mesmo canal. E se não assistir aqui, pode acompanhar também, né, Rafa? Lá no canal da Prefeitura de Feira. Beijo. Beijo. Se liga, Feira.